Não foi à toa que as velhas feministas erigiram a ideia, sem dúvida revolucionária, de que a maternidade estava menos sob influência dos hormônios, o corpo como um destino defendido por Dom Sigmund Freud, do que de sua construção cultural. No ter filhos, não persiste só o chamado biológico, o proverbial relógio fazendo saltar seu insuportável tique e taque. Mas a ele se acrescenta o insistente alarme do ditado social. Somam-se os hormônios e os discursos da reprodução, fazendo com que o mandado materno se torne difícil de se esquivar. É como se, no fundo, para além de nós mesmas, da nossa possível resistência, estivesse soando um disco demográfico arranhado, exigindo ou estimulando a cada volta, de maneira estranhamente compassada, que continuemos fazendo filhos. Esse duplo mecanismo explica a ininterrupta proeza de engendrar, parir, ninar e para sempre estar ligado a um filho, ou a vários. Ter um é mal visto. A complexa maquinaria entra em movimento na infância, com a boneca de pano, com os apetrechos domésticos, em sua versão brinquedo de plástico, com as narrativas que enaltecem de maneira precoce a procriação. E a boneca nos braços não é nada inocente. Ao dar uma boneca de presente a uma menina, se está dando por acréscimo a sua maternidade. Adverte a escritora chilena Diamela Eutit. Ao dar de presente a um menino um carrinho, o que se dá é a sua capacidade de dirigir, a capacidade de continuar um caminho e encabeçá-lo. Quem não puder dirigir, deverá ser dirigido, e as mulheres são empurradas ao seu destino materno. Tão poderosa, tão normalizada, diriam as senhoras acadêmicas. É essa imagem da menina mexendo a panela com sua boneca nos braços que algumas mulheres adultas não conseguem sequer se questionar se desejam ou não uma boneca de carne e osso. Nem passa pela cabeça de muitas essa pergunta. Outras a evitam, porque intuem que poderiam concluir que esse é um querer emprestado ou imposto, ao qual foram conduzidas. Um querer alheio, mas invencível. A partir dos 20, a pergunta materna lançada a toda mulher e raramente a um homem não é se vai ter filhos ou não, porque um não seria inconcebível, mas quando pensa em tê-los. E se o relógio biológico que antes soava aos 20 e tantos falhou e essa mulher passa dos 30, a fatídica pergunta adquire um volume categórico. Ativa-se o despertador social tentando fixar uma data. À medida que o corpo sem filhos de uma mulher avança imperturbável em direção aos 35, os comentários se tornam sem dúvidas impertinentes. Caem como martelos. Então, quando você vai se decidir? Como assim não? É egoísmo não ter filhos. Nada pior do que a vaidade numa mulher. Você logo vai mudar de opinião. Entre o pressionador quando e o vai, e o ter e o filhos, o fantasma de um temor enraizado. Que uma mulher fique para sempre incompleta, como se os filhos fossem uma extensão do seu corpo, um pedaço da sua identidade, o modo de aperfeiçoar esse ser informe e deficitário que seria a mulher. Mas há outro pensamento ainda mais angustiante, que essa mulher tenha meditado um convincente por que não ter filhos, ou que esteja respondendo a seu desejo nulo de tê-los. Que esteja satisfeita e inclusive celebre a ideia de que nem toda mulher deve ser mãe e que ela se declare sócia permanente desse clube. Esse raciocínio não parece socialmente aceitável, por mais que careça de lógica e seja evidente que nosso sobrecarregado planeta agradeceria uma míngua na fertilidade. Mas não pensa assim, nem agradece esse pensamento a legião das mães militantes. Elas, não todas, só as que militam, que já são bastantes. Elas, repito, costumam reagir com virulência diante da negativa. Sentem-se julgadas algumas, sobretudo aquelas que em mais de uma ocasião se questionaram em segredo o que ter filhos significava para elas e o que eles ainda impedem.
Essas ou aquelas devem ter feito um enorme esforço de racionalização para aceitar suas vidas pós-filhos. Enfrentar a aprazível ou exultante certeza das mulheres sem filhos representa uma contrariedade para as mães que duvidam ou se arrependem sem se atrever a dizê-lo a si mesmas e aos outros. Faz rebentar uma resignação arduamente construída. Por isso, é crucial importunar as sem filhos. Por isso, assinalá-las, questioná-las, interrogá-las, censurá-las. Por isso, repreendê-las, mexer a cabeça de um lado para o outro e reiterar gastas repreensões somadas a um sorriso de suficiência. Você vai se arrepender quando for tarde demais, querida. Trecho do livro Contra os Filhos, de Lina Meruane.